pessoal, estamos começando mais um podcast aqui no Arrocha Manaus. O nosso podcast de hoje eu vou conversar com Neilo Batista. Esse cara é fantástico porque ele é o atual presidente do Conselho Municipal de Cultura de Manaus. E olha só, o papo vai ser bom, tudo bem? Tudo bom, Walter e Alas? Uma satisfação estar aqui batendo esse papo com você. Como falei nos bastidores, você é um cara que tem um nome na rádio, na comunicação. E é uma grande oportunidade de estar aqui frente a frente com você e falando sobre cultura, né? Cultura, né? Falando sobre cultura, essa palavra tão bonita, né? Que muitas vezes não muito entendida, né? Mas que, se valorizada, dá frutos, né? Muitas vezes incompreendida. Incompreendida, exatamente. Vamos lá. Nos conte um pouco sobre a sua trajetória, né? Dentro da cultura, dentro desse processo que abastece o coração de um monte de gente. Walter, eu sou advogado de formação, né? E assim, eu tenho um certo ativismo cultural há um tempo. Trabalhamos aí à frente do Instituto Reino do Amanhã, era um instituto que trabalhava o social, o cultural e o ambiental, ali na Zona Sul, no Morro da Liberdade. E na gestão do prefeito Davi Almeida, ele me deu esse privilégio de ser o vice-presidente do conselho, onde tinha como presidente o nosso querido Tenório Teles. E que aí estivemos aí praticamente por quase 3 anos, do início da gestão até aqui, trabalhando, né, implementando ações culturais aí, seguindo o plano de governo do prefeito Davi Almeida. E com a saída do professor Tenório, eu tive a honra aí de assumir e tocar e levar o trabalho aí de forma transformadora, como a gente está tentando levar. Me fale um pouco sobre a Lei Paulo Gustavo, né, que já abasteceu vários segmentos culturais. Como é que anda aqui no Amazonas, em Manaus? A Lei Paulo Gustavo, ela é um recurso do governo federal, na ordem de quase 4 bilhões para o Brasil inteiro, e para o Amazonas veio 87 milhões de reais, divididos da seguinte forma: 51 milhões para o Estado via SEC, Secretaria de Cultura, 17 milhões e 600 para o município de Manaus via Conselho Municipal de Cultura, do qual eu sou o gestor, e 17 milhões e 900 direto para as cidades do interior do Estado. Certo. Esse recurso chegou. Todos os entes públicos tiveram que seguir as diretrizes da lei e dos decretos que a regulamentaram, né? Realizando os editais, ouvindo os setoriais, ouvindo os segmentos culturais, e ao ponto de chegar a editais transformadores e inclusivos, como a lei pede. E no caso do Conselho Municipal de Cultura, nós abrimos os editais, esses editais já foram encerrados, já encerraram as inscrições e nós estamos em fase de avaliação dos projetos. Quais são os segmentos que vai beneficiar? Sobretudo o audiovisual, porque a Lei Paulo Gustavo, que já vem no nome homenageando um grande artista do teatro, que foi o nosso querido e saudoso Paulo Gustavo, é um recurso oriundo do Fundo Nacional do Audiovisual. Logo, 71,5% desse recurso todo é para o segmento do audiovisual, para fomentar o audiovisual através de longas-metragens, curtas-metragens, documentários, games, séries, oficinas do audiovisual e o restante, que é 28,5%, para as demais linguagens: teatro, circo, literatura, artes visuais, dança, música, cultura étnica, ou seja, todos os segmentos com representação dentro do Conselho Municipal de Cultura. Você me falou que parte do dinheiro da Lei Paulo Gustavo ela vai para o Estado e também para o município, né? No caso aí, na sua gestão. Quem está concorrendo pelo Estado pode concorrer também no município ou não? Pode, desde que esteja com projetos distintos, né? Aquele fazedor de cultura que ele quiser, aquele artista que quiser escrever o seu que quis, porque já acabou também no Estado das inscrições, que escreveu um projeto para o Estado e para o município. Se foram projetos distintos, não tem problema. Se for projetos iguais, a gente tem um link junto com o Estado, aí ele vai ter que escolher um ou outro, né?
Que tiver mais, for mais favorável. Exatamente. A gente visa descentralizar e fazer uma distribuição maior desse recurso, evitando aglomeração e acúmulo de valores nas mãos de poucas pessoas. Neilo, o segmento de artes no nosso município, Manaus, cresce a cada dia, né? Diversos. Como é que funciona isso? Tem a Lei Paulo Gustavo já encerrou, né? Você acabou de dizer que os editais já foram, né? Tem algo mais que a pessoa possa procurar para o ano que vem, para o início do ano? A Lei Paulo Gustavo, agora dia 14 termina a fase preliminar da escolha e até o final do mês sai o resultado final. E os projetos contemplados, que serão 109 na área do audiovisual, 242 nas demais linguagens, 48 mestres da cultura popular, no edital Mestre da Cultura Popular, onde nós iremos contemplar aqueles artistas que têm um nome já dentro do seu segmento, já tem uma história, e 28 bolsas culturais que irão ajudar no estudo da cultura. E esses editais já se encerraram e esses recursos serão pagos no máximo até dia 20 de dezembro, para que os artistas contemplados possam executar os projetos já a partir do ano que vem. Mas é pago diante da aprovação. Exatamente, os que forem aprovados, certo. Os que, diante do que está prescrito, diante das avaliações. E a partir do ano que vem, esse ano ainda, já saiu o decreto que regulamenta a Lei Aldir Blanc II. A Lei Aldir Blanc II vai trazer para Manaus, a partir do ano que vem, tá? A partir do primeiro semestre do ano que vem, recursos na ordem de 13 milhões de reais. E o decreto contempla os 20% de contrapartida do município, ou seja, esse recurso pode passar para cerca de 16 milhões de reais por 5 anos. Não é 16 dividido por 5. É 16 vezes 5. Vezes 5. 16 milhões por ano durante 5 anos. Olha que legal. E esse sim, para contemplar de forma uniforme todos os segmentos. Diferente da Paulo Gustavo, que 71,5% do queijo total era para o audiovisual, a Aldir Blanc II não. É para ser dividido uniformemente para todos os segmentos, para alcançar aqueles espaços culturais que já existem, projetos de ação continuada, ajudar na execução do Plano Municipal de Cultura, vamos falar daqui a pouco, que entregamos para a Manaus Cult executar. Enfim, serão recursos transformadores que, se usados de forma séria, competente e transparente, tem tudo para transformar a cultura da nossa cidade. Olha que legal, né? Não é dividido em 5 anos, né? É somado, são 16 milhões a cada ano, durante 5 anos. Para que segmento que ganhou, ele vai continuar recebendo durante esse... Exatamente, vai ter o edital e nos editais nós estaremos lá colocando as premissas necessárias para os fazedores de cultura, os artistas, se habilitarem e concorrerem a esses recursos. Qual é o segmento que mais concorre? Olha... Cinema, teatro... No caso, o audiovisual, no Paulo Gustavo, ele teve um fomento maior, né? Certo. Na Aldir Blanc vai ser uniforme, todos vão ter a mesma fatia, né? Nós não vamos ter a mais, faremos uma divisão dentro da perspectiva colocada pelo decreto que regulamentou a Lei Aldir Blanc II. Tá certo. Recentemente, a Câmara Municipal estendeu mais 3 meses aí à frente do Conselho. Fale um pouco sobre isso. Tá, o Conselho de Cultura ele é formado por 16 conselheiros. São 8 conselheiros do Executivo, que é de cada secretaria. Nós temos conselheiro da SEMASC, nós temos conselheiro que vem da SEMAS, de 8 secretarias, e 8 conselheiros da sociedade civil, que eles são eleitos. Os da sociedade civil são eleitos. É um conselheiro para o teatro e circo, um conselheiro para... cultura popular, para dança, para música, para literatura, para artes visuais, para audiovisual. E eu acho que faltou um. São 8 no total. 8, existe a eleição e houve uma necessidade, lá para maio, um estudo que nós fizemos, da permanência desses conselheiros, que teria que haver uma eleição a partir de julho, tá? E aí nós tivemos a necessidade, através desse estudo, por eles terem participado de todo o processo de elaboração do edital, de eles ficarem um pouco mais.
E aí houve uma certa incompreensão de algumas pessoas que não entenderam a proposta. Então, o Conselho Municipal de Cultura não foi inerte com relação à eleição, foi feito um levantamento, o Executivo abraçou a ideia, mandou o projeto de lei para a Câmara, e o projeto dormiu um pouco lá na Câmara, mas foi resolvido com uma nova intervenção do Executivo, contando com a sensibilidade do prefeito Davi Almeida, que entendeu o trabalho e a necessidade do Conselho, e estendemos mais 3 meses. Já abrimos o processo eleitoral. Esse processo eleitoral foi aberto com a nomeação de uma comissão para criar o regimento eleitoral. Pela primeira vez nós teremos um regimento eleitoral para substanciar, fazer com que a gente tenha uma eleição mais transparente, mais forte, mais sólida, onde iremos colocar conselheiros ali mais sangue puro dentro dos seus segmentos, né? E onde nós teremos a oportunidade de discutir conceitos dentro do regimento para que a gente possa fazer uma eleição para conselheiro de cultura de forma mais ampla. Você fica à frente do conselho até quando? O presidente e o vice são cargos de nomeação do executivo, então ele não passa por eleição. Uhum. Então, enquanto o nosso prefeito Davi Almeida estiver lá e achar que esse jovem tiver competência para ficar à frente, a gente estará. Muito bom. Eu gostaria que você deixasse um recado aí para todos que mexem com a cultura, né, para todos os segmentos, o que eles têm que fazer no ano que vem, a partir de janeiro, para fomentar, para trazer mais recursos. Walter, nós tivemos a oportunidade de, nesse trabalho da Paulo Gustavo, e até mesmo anteriormente, de formar mais de 600 artistas na preparação de projetos para captação de recursos. Correto. O artista ficava muito ali amarrado a uma pessoa que alguns chamam de atravessadores culturais, que acabava que se transformando num sócio do artista. Você é o artista, você é o músico, você é o cantor, a pessoa prepara um projeto para ti e cobra 50% do valor daquele projeto. E é você que faz a arte. Então a gente trabalhou nessa formação de formar mais de 600 artistas, e com isso a gente tem hoje no meio cultural, muitos artistas que já sabem fazer seus projetos. E aqueles que ainda não fizeram, nós iremos providenciar e oferecer mais cursos de preparação para você aprender a fazer seu projeto, já para se preparar para a Audi Blanc 2, se preparar para os projetos da Lei de Incentivo à Cultura do município, que nós vamos também trabalhar a partir do ano que vem. Então, muita coisa boa vem para a cultura do nosso município. Estejam preparados, você fazedor de cultura, você artista. Aprenda a fazer seus projetos, estejam antenados, entre lá no site da Prefeitura, veja lá o link do Concultura, do Conselho Municipal, lá você terá todas as novidades, novos editais, todas as dicas e informações para você estar atento e antenado a todo e qualquer fomento cultural que aparecer pelo município de Manaus. Olha, foi um prazer conversar aqui com o Neilo, né, que trouxe mas muita coisa bacana para a gente esclarecer para o nosso amigo internauta, para você, do nosso podcast. Tem rede social? Nós temos, eu não tenho aqui decorado agora, mas você vai entrar na Prefeitura, no site da Prefeitura e colocar Concultura. Lá você vai direto para o site do Concultura e lá você vai ter os links necessários e informativos sobre a questão dos fomentos culturais. E talvez a gente coloque a legenda aqui, não sei, colocar Vamos a legenda colocar aqui com o link do Concultura. Muito obrigado, Neilo. Foi um prazer conversar contigo, saber mais sobre essas leis que beneficiam tantos artistas do nosso município. Em nome da Prefeitura de Manaus, do nosso prefeito Davi Almeida, a gente agradece. O prefeito tem tido uma sensibilidade muito grande para com a cultura. Manaus tem avançado muito no meio da cultura, principalmente na cultura estrutural, que vê a cultura na sua essência. A cultura não é só entretenimento, a cultura não é só show, a cultura é formação e informação para nossos artistas. Obrigado. Esse foi mais um podcast Arrocha Manaus. Tem mais por aí.